Vocês sabiam que a cidade de Porto Alegre nunca foi adepta dos farrapos? Nunca foi uma cidade farrapa? Ou seja, a cidade nunca se colocou favorável à Revolução Farroupilha? Inclusive por isso que no brasão da cidade a gente tem essa inscrição aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aqui, ó, leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Aqui tá escrito valerosa, né? Tem motivos do porquê que é valerosa em vez de valorosa. Não é só pela grafia da época, mas não vou falar disso nesse vídeo. Mas, por que Porto Alegre é a leal e valorosa cidade de Porto Alegre? É justamente pela fidelidade que teve com o Império do Brasil durante a Revolução Farroupilha, que aconteceu de 1835 a 1845, a mais longa guerra civil brasileira, que durou 10 anos. Isso até algumas pessoas sabem. Eu não diria que a maioria das pessoas sabem disso, mas uma parte grande das pessoas aqui em Porto Alegre sabe que esse lema aqui, leal e valorosa cidade de Porto Alegre, é por ter resistido aos farrapos. Mas eu vou contar agora uma coisa que isso quase ninguém sabe, porque eu vou contar exatamente o porquê disso aqui. Não é genericamente pela defesa que a cidade fez do Império. É que teve uma situação específica. Tudo começa no ano de 1835, quando começa a Revolução Farroupilha. Logo no começo, né, da Guerra dos Farrapos, que eu acho que é o nome um pouco mais correto, mas logo no começo da guerra há uma invasão a Porto Alegre, que era a capital do estado, já era a capital do estado, não foi a primeira capital, mas na época já era a capital do estado. E os farrapos entraram aqui liderados pelo general Bento Gonçalves. Ele tomou a cidade justamente no 20 de setembro, e a cidade permaneceu no comando dos farrapos por um ano. Por um ano, os farrapos controlaram Porto Alegre, e só que aqui eles tiveram muitas situações que desagradaram parte da população civil, inclusive com castigos públicos a alguns de seus adversários militares e políticos, né? E isso fez com que uma parte considerável da cidade não aderisse a revolta, até porque muitas pessoas aqui da elite local de Porto Alegre era vista como inimiga dos farrapos, então eles continuaram sendo tratados como adversários. Isso aconteceu em várias cidades, outras cidades onde os farrapos tomaram. E aí acontece que cerca de um ano depois dessa tomada de Porto Alegre por parte dos farrapos, um ano depois há uma revolta geral, que acontece com presos políticos que tinham fugido então fugido da prisão e se uniram a tropas leais ao Império que estavam escondidos em outras partes da cidade. Então essas tropas se uniram e conseguiram expulsar os farrapos. Isso aconteceu em 15 de julho de 1836, então quase um ano depois da tomada de Porto Alegre pelos farrapos. Acontece que depois da tomada, depois que que os farrapos foram expulsos de Porto Alegre, e eles consideravam que era a chave ter o controle de Porto Alegre para poder seguir tendo uma vantagem sobre o Império do Brasil, que comandava do Rio de Janeiro, mas que, claro, Porto Alegre era estratégico até pela comunicação. A partir daí, os farrapos iniciaram um cerco a Porto Alegre que durou 4 anos. Por 4 anos, os farrapos estiveram circulando a cidade e, inclusive, impedindo o abastecimento da cidade. Para quem é aqui de Porto Alegre, vocês conhecem a Avenida do Forte, lá na Zona Norte, né? Essa avenida tem esse nome porque lá ficava o principal forte militar dos farrapos. De lá, eles comandavam diversas ações para impedir que chegasse abastecimento na cidade. E também eles tinham um forte na Ilha da Pintada, que é uma das ilhas adjacentes a Porto Alegre. Da Ilha da Pintada, eles mandavam ataques de navio que bombardeavam a costa da cidade. Nesses 4 anos, as pessoas em Porto Alegre tinham dificuldade até para tomar banho. Então, a partir disso, foi considerada uma cidade muito leal, né? Então, em 39 terminou esse cerco, os farrapos desistiram de conquistar Porto Alegre e foram centrar suas ações militares em outras centrais do estado, em outros centros do estado, né? Então, em 1841, o imperador Dom Pedro II vai conceder o título de leal e valorosa cidade de Porto Alegre. E aí, pessoal? Vocês já sabiam disso? Se quiser saber mais novidades, se inscreve, curte aqui a nossa Cinemateca Histórica para saber mais da história deste nosso país. Enquanto isso, eu vou tomar o meu chimarrãozinho.